né? Se o consultor jurídico está entendendo que a emenda, ainda que autorizativa, como bem dito pelo vereador André, ela é meramente autorizativa, possibilitando ao executivo que sirva a população, a alimentação, vereador Kika, ao sábado, domingo e feriado. E o projeto é claro no sentido de que será proibida o fornecimento da alimentação, projeto da forma que veio pelo executivo. Então eu penso, vereador, nós já esperamos tanto tempo. Talvez seja a oportunidade de nós pedirmos vista do projeto e venha uma mensagem do executivo suprindo. O prazo é 27 de outubro. Não é possível, diretora parlamentar, retirada de urgência? Não, a gente pede. Não, nós vamos não. Eu, pelo menos, eu espero que nós possamos retirar o pedido de urgência, porque de urgência não tem muita coisa, porque já faz mais de 4 anos que está construindo. Retiramos o pedido de urgência. Na próxima semana, acho que todos os vereadores que estão aqui vão ter o compromisso de votar. Votar com a alteração que virá do executivo nos termos da emenda que eu apresentei. O senhor concorda, vereador André, vereador Kiko, doutor Reginaldo? Eu acho que não há prejuízo nenhum. E digo até mais, se há uma necessidade da urgência, que amanhã o projeto vá para o executivo e na quarta-feira seja realizada uma sessão extraordinária para que nós possamos vir aqui só para aprovar o projeto. Não, todos nós trabalhamos todos os dias, vereador. É para o bem da população. Não vejo o porquê disso. Pois não, vereador Reginaldo. Obrigado pela parte, vereador. Eu acho que Ele vem de lá para cá. Perdão. A providência sugerida é mais adequada. Eu acho que não custa nada a gente aguardar mais uma semana e vir uma mensagem do executivo alterando essa situação e cumprindo o que a emenda propõe. Até porque eu concordo com o parecer do consultor. De fato, essa emenda criando despesa, ela seria inconstitucional. Então, eu considero que seria mais adequado a gente aguardar que o executivo envie, então, uma proposta, né? Uma mensagem aditiva, sim, alterando e acatando essa sugestão de Vossa Excelência. Obrigado, professor. E eu quero só concluir, já vou pedir vista, senhor presidente. O vereador... Eu deixo Vossa Excelência falar, vereador Euripim. Novo vereador Leandro, tem que pedir primeiro a retirada do pedido de urgência. Então já fica requerido. É regimental. Após a sua explanação, Vossa Excelência faz o pedido de retirada da urgência e o plenário vota e aí depois o pedido de vista. Não, eu espero todos falarem e eu peço. De qualquer jeito, final, a hora que ele terminar, faz sim, o pedido retirado, o pedido de urgência e aí todos discutem. Depois continuamos a discussão e posteriormente eu peço vista. E já, rapidamente para concluir... Oi? Eu faço. Faz aí, doutor. E só para concluir, eu ouvi aqui, até o vereador Cipriano disse, na questão das pessoas, lojistas, que utilizam o Mercadão. E aí me chama a atenção, vereador, pelo seguinte. Primeiro que eu acredito que a população que vai até o restaurante não é a mesma que utiliza os boxes do Mercadão. Segundo, que se realmente for a população sejam as mesmas, eu vejo o seguinte, houve mais uma vez um erro da própria administração de construir dentro do Mercadão. Não é, vereador Capetinha? Então não deveria construir lá. Então a culpa não é da população, mas sim então da onde foi construída a obra. Deveria ter sido construída em outro local, no local então adequado, para não prejudicar os comerciantes que hoje utilizam o Mercadão. Então, sendo aprovada ou não a emenda, e eu espero que seja, que o projeto seja alterado por parte do Executivo para nós beneficiarmos totalmente a população com a alimentação num restaurante popular que se aguarda há 4 anos, eu espero que
as pessoas que são comerciantes, que são empreendedores do Mercadão Municipal, não pensem que a casa está atravancando o negócio de cada um. Pelo contrário, são pessoas totalmente distintas que estarão utilizando o mercado, o restaurante popular e que compram, que são clientes dos box que estão instalados no Mercadão Municipal, e que se houve um erro, não vai ser dessa casa, de maneira alguma. Nós não temos que temer a isso, né, vereador Capetinha? Mas sim da própria administração que escolheu o local errado. Pois não, vereador? Obrigado pela parte, vereador. O qual quero cumprimentar a vossa emenda, que se fosse colocado eu ia votar a favor também. Primeiro, como Vossa Excelência acabou de colocar, acho que o local, então, não foi adequado, né? Já que vai atrapalhar os próprios comerciantes ali já existentes. E a população humilde, o desempregado, não é culpado pelo erro de alguém que cometeu, né? Exatamente. E eu vejo que o velho ditado fala, ajoelhou tem que rezar. Cometeu erro, tem que pagar pelo erro cometido, e não é a população que tem que pagar. Vossa Excelência está de parabéns. Obrigado, vereador. E eu espero que esse seja o pensamento de todos nós, para que nós possamos, então, na próxima semana, que o Executivo também pense dessa forma, encaminhe a mensagem aditiva para que supra, então, essa possível irregularidade que está sendo arguida pelo consultor jurídico, né, professor Reginaldo? Mas que nós possamos aprovar a emenda, o teor da emenda que eu apresentei, que vai beneficiar, com a ajuda de todos os demais vereadores, vai beneficiar toda a população que depende do restaurante popular para se alimentar e que aguarda já há 4 anos. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Barretos, espero que o pessoal que trabalha no comércio, que aguarda com ansiedade, que a grande parte dos favorecidos serão eles que têm nos cobrado constantemente desse projeto, Capetinha. E é um projeto de lei, professor Reginaldo, que eu tive a oportunidade, quando das eleições, defender essa bandeira e, junto ao nosso prefeito, doutor Emanuel, conseguir esse benefício muito importante para a nossa cidade. Eu sempre brinco com o André, quando ele chega aqui e cobra do restaurante popular, e lógico que é o trabalho do vereador, cobrar sempre. A demora, 4 anos, realmente é um tempo grande, mas eu disse a ele, até brincando, né, André, que quando for inaugurado realmente o restaurante popular, tenho certeza que a população, diante do benefício que lhe será dado, deixará realmente de lado todo aquele transtorno, toda aquela dificuldade que teve dentro da sua construção e falará mais alto o retorno que isso vai dar para todos os funcionários. Falo isso porque lidou diretamente com o trabalhador, com o empregado, e eu sei muito bem o tanto que isso vai ser importante para essas pessoas. Importante porque muitas dessas pessoas se alimentam durante o seu horário de almoço, que é horário de pico, Leandro, comendo salgadinhos, ou sequer vá até as suas casas, porque pelo que ganha, pelo salário pequeno que ganha, isso é a realidade, todo esse gasto é evitado. E isso faz com que grande parte do tempo desses funcionários, principalmente os lojistas, as pessoas que trabalham no comércio, ficam na área central, passando o tempo, aguardando a volta ao trabalho, sem se descansar, sem poder usufruir e gastando por esse tempo, isso que é o importante, psicologicamente e financeiramente. Então, a minha vinda aqui para discutir esse projeto, e eu farei no momento oportuno, quando da discussão realmente, eu tive analisando, Leandro, da possibilidade de ser implantado no sábado, no domingo, no feriado. Eu entendo que o sábado ainda, eu acho que valeria a pena devido ao comércio abrir ao sábado. Quando ao Mercadão, quando falou que se instalou lá dentro, Capetinha, o que eu ouvi foi o contrário, que a vinda desses pessoais no Mercadão, quando para usufruir da sua alimentação, professor Reginaldo, aí sim faria com que chamaria atenção para outros tipos de gasto com relação às opções que lá existem.
não como preconceito, com discriminação e dizer que ele vai atrapalhar qualquer coisa. Nós sabemos que aos domingos existe um trabalho lá feito com relação domingo, como é que é o termo? Domingo da viola, como é que é? Voz e cantoria. Viola e cantoria. E nós sabemos que isso aí tem realmente chamado atenção, e muitas pessoas se deslocam lá no domingo para passar um momento festivo, gostoso, isso é importante. Então eu acho que, como o professor Reginaldo falou, é questão de adequação. Nós não podemos aqui, através de uma lei autorizativa, através de um parecer, atravancar um projeto, um trabalho que já há 4 anos a população aguarda, e eu já disse aqui, falo várias vezes, e espero que esse projeto, no final, tenha um final feliz. Nós sabemos toda a história que aconteceu com relação à empreiteira, com relação a todas as dificuldades que existiu com a compra antecipada do equipamento, quando da construção, mas entendemos que essa parte burocrática e todo esse trabalho que foi feito, foi sanado da maneira como a administração pôde sanar, e nós acompanhamos. Eu confesso, por trabalhar numa área importante, tive também a oportunidade de acompanhar a parte relacionada com o trabalho, com aqueles que trabalharam em determinadas empreiteiras, onde não houve cumprimento de salário daqueles empregados. Enfim, várias dificuldades foram enfrentadas para chegar no final feliz. E eu entendo que o benefício que ele trará, tenho certeza, vai fazer com que a população possa, no final, contemplar com alegria de todo o trabalho feito e parabenizar o prefeito pela iniciativa. Isso é muito importante. Nós não podemos deixar nossa cidade, como Bauru e outras cidades onde já foi pesquisado, também tem outras cidades tem esse benefício que é muito importante para o trabalhador. E então eu vim aqui dar as minhas explicações, a minha ansiedade e alegria na hora da inauguração realmente desse projeto muito importante, que vai beneficiar aquele que a gente convive no dia a dia, o trabalhador. Isso é muito importante, num pagamento de uma refeição barata que vai satisfazer as suas necessidades. E eu, quando dá o pedido de urgência que o Leandro fará, da retirada, nós estamos aqui para votar favoravelmente. O que nós queremos é que esse restaurante popular, como a Praça 9 de Julho, como outros lugares que estão aí paradas, as obras não estão caminhando, possam ser resolvidos o mais rápido possível, porque a população tem nos cobrado constantemente, e eu tenho certeza, eu tive conversando já com o chefe de gabinete, da possibilidade de poder dar um retorno à população dessas obras importantes que, infelizmente, não terminaram e já faz algum tempo, e isso aí é perda, é dinheiro, é insatisfação, e a população realmente tem nos cobrado constantemente. E o restaurante popular está nessa lista. E eu, em uma oportunidade, estarei discutindo esse projeto de uma maneira positiva, estarei fazendo uma matéria em relação, desde o início, quando iniciou, quando da nossa presença, quando da nossa cobrança, para que realmente esse investimento, esse restaurante fosse instalado na nossa cidade, e quando do término agora, tenho certeza, dessa realidade que já está se caminhando, para que a gente possa contemplar com alegria esse benefício. Então, não posso deixar de ressaltar o prefeito, ressaltar todo o trabalho, enfim, eu acho que o beneficiado maior será a população. Muito obrigado. Continua a discussão, com a palavra o vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, mais uma obra do governo federal, do Partido dos Trabalhadores, mal administrada pelo governo municipal. Imagina os senhores, 4 anos para fazer uma obra de 300 metros quadrados num local que já está coberto.
Não tem explicação. Não adianta falar que teve problema com a empreiteira, que é isso, que é aquilo outro. Imagina, a Kombi tem 4 anos, as panelas têm 3 anos, os garfos têm 3 anos, as colheres têm 3 anos, a Kombi já deve estar com o motor travado, as colheres já deve estar toda cheia de ferrugem, enfim, é um descalabro, né? E dizer que isso traz problemas, que essas pessoas vai trazer problema para o Mercadão está louco, o pessoal que tem comércio no Mercadão está louco para ter 1.000 pessoas por dia lá dentro. Afinal de contas, é gente que vai comprar, que vai se interessar, vai ter mais produtos à venda, o Mercadão vai ficar pequeno. Porque achar que esse problema, é claro que devia ter comida todos os dias, afinal de contas, como já foi dito aqui, o trabalhador come todo dia, não come de segunda a sexta. É igual os postinhos e as outras coisas mais, é cabeça lá atrás, não está aí para resolver. Tá certo? Fica lá aquela obra parada há 4 anos, estorvando todo mundo lá dentro, são aqueles tapumes imensos, aquelas coisas já discutidas aqui. Passou 2 empreiteiras lá, que foi por isso ou por aquilo, mas todo mundo sabe por que foi, tá certo? Na verdade, é mais uma vez a incompetência para tocar obra. Não tem. Claro que eu dou. Vossa Excelência é meu amigo e gostaria de pedir para Vossa Excelência como amigo uma coisa. Primeiro, eu estive em todos esses locais. Estive lá no Mercadão e estive na Prefeitura. Vossa Excelência sabe por que a maioria das obras estão paradas em Barretos? Possivelmente, como eu já disse aqui, por incompetência da administração. São federal. Porque não foi liberado verba, não está sendo liberado dinheiro nenhum. O dinheiro não está sendo liberado. Então, eu estou pedindo Vossa Excelência uma ajuda. Mais uma vez. Uma ajuda como amigo. Uma ajuda como amigo. Vossa Excelência que é do PT, o PT que faz parte do governo federal. Converse com o PT. O PT é o governo federal. Então, peça para o PT para liberar o dinheiro que está parado. Tá certo. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Tá certo. O vestiário do Vila Rios, eu fui atrás. O que foi feito até agora foi feito somente com a contrapartida da Prefeitura. O governo federal não mandou os 149 milhões que deveria ter, 149 mil que deveria ter mandado. Não mandou. O dinheiro não foi liberado. Todas as obras, o dinheiro está lá escrito que está liberado, mas não foi liberado, por isso. Então, eu peço, Vossa Excelência, encarecidamente, Vossa Excelência que é muito forte, que é um vereador, não sou forte, vereador não. do PT, porque nós não somos do PT. Tá. Eu sou do PTB, mas o governo federal libera dinheiro para todo mundo, qualquer um que foi lá atrás. Lógico, lógico que eu tenho de vez em quando defender a administração, porque eu sou do partido, mas só que a gente às vezes vê apanhando, e ninguém fala, vai verificar em loco se o dinheiro está vindo. O dinheiro do governo federal não está vindo. É igual exatamente o doutor Kiko fala. Cria no orçamento, fala que beleza, que vai vir, mas não está vindo. Nenhum dinheiro está liberado, as obras estão paradas. E eu fui saber por quê. Porque não tem dinheiro para tocar, porque o governo não mandou. Está lá disponível, mas não foi liberado. Não foi. Depende de medidas do governo federal, de vir alguém, vir medir, verificar. E não está sendo feito. Então, eu estou quieto até agora, não estou falando nada, para poder respeitar o governo federal. Mas existem momentos que a gente tem que falar a verdade. A Dilma não liberou dinheiro. Por isso que o pessoal, eu fui atrás, sabe por quê? Porque pegaram o pessoal está bravo no Vila Rios, porque parou, infelizmente está cheio de gente usando droga lá dentro, parou a obra. Até o momento, o que foi feito no Vila Rios foi com dinheiro da contrapartida da Prefeitura. Não veio a verba do governo federal. Nós estamos discutindo aqui, uma obra de 300 metros, há 4 anos parada. Dizer que o governo, que está faltando dinheiro do governo federal há 4 anos, é a mesma história com o companheiro André Rezé, quando é discutido aqui. Obrigado, vereador. Inclusive, quando eu fiz o primeiro pedido, foi rejeitado, porque falaram que não dava tempo do restaurante popular. E eu, há muito tempo, venho pedindo nessa casa para fazer uma SEI, para investigar isso. Porque quando se fala, põe a culpa. E o governo federal libera a verba a partir da medição. Quando a medição fica pronta e a prova, se paga. Eu posso dizer o seguinte, as obras do PAC, eu conversei com meu pai, que é superintendente da FUNASA, o que ele diz é que a verba do PAC nenhuma atrasa. O que normalmente dá problema é quando a prestação de contas não está correta, não se paga. Então eu convido até o Cipriano para que, se a coisa ficou tão transparente, que a gente faça uma SEI realmente com representação para ver o porquê que não é. Porque só vir aqui e falar não libera, passou a liberar, porque antes a culpa era da Caixa, porque a Caixa, que não, daí vem outra. E até hoje a única resposta que eu tive da Caixa foi que o problema que teve foi superfaturamento.
Então, sim, isso está em requerimento. Isso está em requerimento da Casa, respondido pela Caixa Econômica Federal, que houve superfaturamento na compra dos materiais. Então, que se realmente tem toda essa transparência, vamos abrir a SEI para descobrir quem é o pai da criança, aonde está empacado isso. Obrigado, vereador Francisco. E não é só isso. E não é só isso. Se fazem 4 anos que essa obra está em andamento. Como é que o governo federal vai deixar de mandar a obra? Se tiver faltando dinheiro, é por incompetência, porque não conseguiram tocar a obra. Evidentemente que ficaram com medo do dinheiro subir, possivelmente, e pegaram o dinheiro de volta, ou coisa que o valha. Vocês estão entendendo? Mas é impossível, é inadmissível entender que uma obra de 300 metros, 330 metros quadrados, alguma coisa nesse sentido, com 4 anos, está inacabada. Está inacabada. Isso mais uma vez, demonstra a inoperância da administração em acabar a obra. Obras aqui, para começar, nós buscaram gente, exportaram, trouxeram gente lá não sei de onde, para arrumar a obra para a cidade. Mas agora não consegue acabar que tem, pô. Por que precisa fazer mais obra? Precisar de obra, precisa, mas vamos esperar aparecer alguém que tenha capacidade, pelo menos, para tocar essas obras. Porque até agora, uma obra de 300 metros quadrados, num local coberto, e não conseguir, e depois ainda dizer que não vem dinheiro, isso daí era para ter acabado já com o dinheiro do município, se não viesse, porque não tem nem como esperar. Afinal de contas, quanto ao mérito da questão, eu não vou nem entrar, porque é fundamental a obra do restaurante popular para os trabalhadores dessa cidade. Não vou nem entrar em discussão quanto a isso, falar que é comida barata, todo mundo sabe. Tá certo? Agora, precisava que tipo de comida também vão fazer aí, até porque acho que deve ter um padrão, né? Senão, também descamba, porque essa administração é de uma incompetência absoluta. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Aparecido Cipriano. Bom, senhor presidente, demais vereadores, deixa eu passar. Eu sou o tipo de vereador que, antes de procurar saber qualquer coisa, todo projeto que envolve vários fatores, eu procuro conversar com vários fatores. A população sabe disso, as pessoas me veem nos lugares. Esse projeto afeta o quê? Afeta a Secretaria de Educação, eu estou lá na Secretaria de Educação. Afeta a saúde, eu estou na saúde. Afeta o Mercadão, eu estou no Mercadão. Afeta o comércio em si, eu estava junto com o Paulo andando no comércio, né, Paulo? Lembra disso? Então, a gente está sempre correndo, eu vou sempre atrás. E teve um momento nesses dias que eu cansei de ouvir que a obra está parada e não foi atrás. E aí eu fui apertado no último, em cima da obra parada, lá do Vila Rios, do campo do Vila Rios, de uma emenda que foi dada pela Luciana, de 150 mil, para a construção do vestiário do Vila Rios. E existia uma contrapartida da prefeitura. A obra começou, foi até um certo ponto e parou também. E eu fui lá, que nem um leão, para saber. E aí, estou falando isso aqui, e eu não preciso de ordem de ninguém, porque eu sou vereador, sou eleito pelo povo, não depende de ordem de ninguém. Estou sem ordem do prefeito para falar isso aqui, porque não era para falar, porque o prefeito está nessa situação. Não fala nada, porque é mais ou menos assim, aquele cara, a história do mal pagador, sabe? Do cara que está devendo para todo mundo, e aí o cara chega para cobrar ele e fala assim, ó, não me cobra muito não, porque senão você não vai sair no sorteio do mês que vem. Eu tenho 10 contas, eu sorteio 3 que eu vou pagar só. E o cara fica quieto para ver se ele vai estar no sorteio de receber. É mais ou menos o que está acontecendo ultimamente. Nós temos muitas obras que não são verba do PAC, são emendas parlamentares, que não é verba do PAC. Verba do PAC pode não atrasar, mas essa não é do PAC. Tá certo? São emendas, e que as emendas, verifiquem os noticiários que falam que os deputados estão bravos porque as emendas que eles fizeram não estão sendo liberadas. Estamos vendo isso aí, estamos cansados de ver isso aí. Então, cria-se a esperança, o governo municipal vai lá e tem a contrapartida, academia céu aberto. Aconteceu. Não aconteceu com a Academia ao Ar Livre? Aconteceu com a Academia ao Ar Livre. Quando eu estava conversando com o senador Romeu Tuma, eram 300 mil. O contrapartida da prefeitura, 26 mil por academia, o que dava mais 100 mil reais. Eu liguei para o prefeito falou assim, eu dou a contrapartida. O primeiro dinheiro pago para a empresa
foi a contrapartida. O Carlão sofreu isso na pele, quando o Carlão teve que fazer um curso e tal. Mas o dinheiro do governo federal não veio. Então a gente precisa começar a falar a verdade. Eu sei que o prefeito está com medo de falar aqui, chegar no ouvido lá, porque ele tem muito dinheiro para receber, para pagar essas obras, e com medo de não receber. Mas é essa a verdade. Existia a esperança de vir hoje o dinheiro, de liberar uma parte do dinheiro hoje. Eu não sei se foi liberado hoje, não procurei saber, porque eu não sabia que ia se entrar no mérito dessa discussão. O restaurante popular é fácil de fazer porque já foi feito uma área coberta. Foi lá saber? O restaurante popular tem que ter uma área coberta para ele. Mesmo que está lá, ele tem que ter uma cobertura especial. Peguem a regulamentação de restaurante popular, está ali, 78 páginas do Ministério, determinando quais são as especificações para se fazer. Leandro, sou 100% quero que abra no sábado, no domingo, de noite, de madrugada, porque a pessoa tem fome de madrugada também, né? Eu sou favorável. A minha preocupação é essa paulada de ficar levando aqui, nós colocamos uma emenda, fazemos outra e vamos atrasando o projeto, e aí amanhã mais conversa em cima de nós. Meu medo é esse. Eu liguei para o Major Olímpio, você conhece o Major Olímpio do seu partido? Havia lá um projeto na Assembleia de aumento para todos os policiais militares, policiais civis, um aumento de 15%. Esse aumento era para ser aprovado para agosto. E não estava aprovado. Fui procurar saber, sabe o que estava acontecendo? O Major Olímpio encheu de emenda. Tudo emenda boa. O aumento não é retroativo a junho, o aumento é retroativo a março, o aumento é isso, melhorando muito. Só que ele podia fazer isso? Não. Ele estava inviabilizando o projeto de lei do aumento. E eu pedi para ele, pelo amor de Deus, tira isso aí, porque os policiais militares, os policiais civis estão esperando esse aumento e não vem. É 200, 300 reais, mas não vem. A gente tem boa intenção, é importante essas boas intenções, é muito importante. O papel legislativo é isso. Às vezes a gente aperta de um lado para receber um pouquinho, para poder melhorar o projeto em alguma coisa, não é assim que a gente faz? A gente aperta bastante, vai lá e tarraxa bastante. Para que a gente atarraxa? Para poder alguma coisa verificar. Tá certo? Então, vereador Francisco, eu sei da discussão. Pela ordem, vereador Francisco. Eu sei da discussão. Popular. O que nós estamos falando? Não estou falando isso, de às vezes aperta o projeto, né? Aí que tá vendo? Agora que a gente aperta o governo federal, vem alguém e fala, né? Não, estou saindo da discussão, tadinha da Dilma, né? Eu sou Dilma, eu votei na Dilma e vou continuar defendendo ela, mas não está mandando dinheiro. Tá certo? Por restaurante popular também, às vezes. Aí, deixa eu só terminar aqui o meu... foi comprado as coisas fora da ordem. A liberação de verba, doutor Reginaldo, é dessa forma. Liberam tanto para tal coisa, tem que usar naquilo. Então, o que aconteceu? O dinheiro veio e foi liberado, primeiro das panelas e tal. Então, às vezes, foi isso. A gente tem que procurar saber o que está, antes de ficar criticando e viabilizando. Primeiro, o doutor Leandro pediu a parte. Não, só para esclarecer... Vereador Cipriano, nós não vamos estar inviabilizando o projeto nem atrasando a votação. Eu falo isso com bastante segurança e propriedade, e aí eu me ficaria um pouco desconfortado se eu soubesse que o restaurante já estava com as portas prontas com a fita para inauguração. Não está. Não vai ser inaugurado amanhã. Então ele não depende do projeto ser aprovado hoje para que nós possamos oferecer a comida a preço popular para a população. Então, por isso que eu pedi, e eu peço para Vossa Excelência, como líder do prefeito, para que leve a emenda que eu apresentei, o teor da emenda, que ele faça uma análise e que encaminhe para casa, para que nós possamos, então, afastar a questão da ilegalidade, da inconstitucionalidade. Mas, assim... Mas eu acho que Vossa Excelência que deveria levar até o prefeito a emenda. Não, já porque Vossa Excelência sabe como é que é ela, pode explicar melhor. Porque se ficar tudo em cima do líder do prefeito, o líder do prefeito também trabalha, também tem então, serviço, tem família também, né? Isso, não, entendeu? Eu vou explicar. Então, às vezes fala assim, não, eu tenho família, eu trabalho, né? O Cipriano não tem família, não trabalha, ele que faz, ele é líder por causa disso, né? Não é por causa disso que eu sou líder, não, porque me escolheram aí, né? Me escolheram. Às vezes, né? Então, senhor presidente, eu pedi prorrogação dos trabalhos, senão a lei bate em mim aqui. Só para concluir, Cipriano. É regimental, só um minutinho, não, vereador Leandro. É regimental pedido de prorrogação dos trabalhos. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos.
Só para concluir, vereador, eu disse para que Vossa Excelência encaminhe, porque Vossa Excelência atua como líder, mas se Vossa Excelência não está conseguindo Mas nessa suportar parte... o fardo, eu peço para a diretora parlamentar que oficie o executivo para que ele tome as providências. Eu não preciso explicar, não. Eu acredito que ele consiga interpretar 4 linhas. O teor, mas olha... E o teor da minha emenda é bem simples. Não, ele é imperativo. Fornecer alimentação imperativo. Sábado, domingo e feriado. Não, foi Se ele não aqui... conseguir interpretar isso, aí demonstra algo que eu não gostaria nem de dizer aqui do microfone. Foi dito aqui que era autorizativo. Não, ele é imperativo. Traz para mim o projeto pela emenda. Ele é imperativo, ele determina. Ele não é, viu, André? Você falou aqui que ele era autorizativo? Negativo. A emenda é imperativa. Ela determina. Entendeu? Não, nós discutimos língua portuguesa agora há pouco, tem muita diferença. Imperativo, impera, determina. Autorizativo, autoriza. Pode ou não pode? Dou. Obrigado, vereador. É que eu estou aqui no portal da Transparência do Governo Federal e, segundo consta aqui, já foi liberado todo o dinheiro para a Prefeitura. A Prefeitura já recebeu, segundo o site do portal da Transparência do Governo Federal. Não tem mais nada para liberar nessa obra. Falta só a prestação de contas. Isso é o que consta aqui no site do Governo Federal, está à disposição de todo mundo. E segunda coisa, quando comprou os móveis e utensílios, foi um pedido da Prefeitura que, inclusive, quase foi glosado. E isso, o requerimento não está aqui na casa, não buscaria para Vossa Excelência. Está comigo, mas eu faço questão de, na sessão que vem, trazer para Vossa Excelência ver que foi a Prefeitura que pediu para comprar antes, com o dinheiro que veio. Mas o que, viu, André? Então, eu acho que deveria terminar a obra, porque foi como o vereador Leandro disse. André, mas eu estou dizendo assim, eu estou dando um exemplo. Casa. André, deixa eu dar um exemplo. Eu estou dando um exemplo do caso lá do Vila Rios, que o dinheiro falou que está liberado e não está liberado, eu vi que não está liberado, entendeu? Então, sim, às vezes, eu estou discutindo o restaurante popular, que é emenda. E o restaurante popular, segundo o site, Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, 100% do dinheiro, ou seja, 1.200.000 já foi liberado para a Prefeitura, a Prefeitura já recebeu. O que nós sabemos é que, infelizmente, a obra pública, deixa eu explicar a obra pública para a população. A obra pública não é igual na minha casa. Vamos supor, na minha casa eu contrato um pedreiro, ele vai lá, não estou gostando do serviço dele, manda ele embora no sábado, na segunda-feira eu contrato outro e coloco no lugar. Não é bem assim. A obra pública tem tempo, tem prazo, tem a história de que perdeu por causa de chuva, por causa disso, e vai estendendo o prazo e é difícil. Se a prefeitura quebrar o contrato, ela tem que pagar. Dessa forma que funciona. O que eu disse é que, quando se fala no governo federal, que beleza, nós estamos felizes que o governo federal está liberando muita verba, mas não é essa maravilha que liberou, o dinheiro já está em mão, não. Muitas vezes o dinheiro está lá liberado, mas não pode pegar. É igual você vai construir sua casa pelo Minha Casa Minha Vida. Está lá o dinheiro, depende de liberação. O dinheiro está lá, já 100% já foi liberado, não, mas depende de alguém ir lá e falar, ó, pode dar 30 mil agora, pode dar 20 depois. E a maioria da população está mexendo com Minha Casa Minha Vida sabe que é assim, que eu não estou mentindo. O dinheiro está liberado, mas não é liberado em contra-gotas, em partes. Tá certo? E é o que aconteceu nos demais. Um exemplo, muitas vezes a pessoa fala assim, mas o governo federal, quem fez o SAMU? O governo federal, não foi? Vem 59 mil por mês, custa 280. Tá? Então, existem coisas, tá certo, que as pessoas precisam saber como é que funciona, como é que é. Pode procurar para saber como é que é feito para ir atrás, tá bom? Então, olha, volto a repetir, Leandro. Eu vou votar contra a emenda, sabe por quê? Coerência. Faz uns 20 minutos atrás, nós votamos juntos contra um pedido de vista, de um projeto, você falou que vai pedir, de um projeto que não havia regime de urgência. Nós dois votamos contra. Votamos ou não votamos? Então, agora, um projeto que tem pedido de urgência, pede vista, eu vou votar favorável? Eu sou incoerente. Está no projeto, está pedido de urgência. O outro anterior não tinha pedido de urgência. E nós votamos contra. Então, não é voto de bancada, não. Eu, Cipriano, vou votar contra o pedido de vista. Para ser coerente. Se eu votei contra o pedido de vista do Paulo, por que eu vou ser diferente? Porque um vereador é mais bonito que o outro? Não é. Tá certo? É a minha consciência, é o meu jeito de pensar, tá certo? Que eu tenho que fazer dessa forma. É dessa forma que eu tenho que agir, tá certo? Eu concordo, eu volto a repetir, está sendo até repetitivo demais. Seria interessante que se abrisse aos sábados, domingos. Me tragam um lugar que abre no sábado, domingo. Me mostra um cardápio de um local que está escrito sábado, domingo. Eu abri uns 20 ali, todos, Araraquara, em toda grande rio, todos não abrem. Guarujá, Guarujá, hein? Guarujá deveria abrir, né? Não abre. São José dos Campos não abre. Todos ali, ó, todos. Divinópolis, em Minas Gerais, todos não abrem.
Entendeu? Aí falaram que tinha um monte que abria no sábado e domingo. Eu falei, um monte que não abre. Curitiba, por exemplo, abre. Agora, eu estava até vendo aqui, tem mais alguns outros aqui. Daqui a pouco eu mostro para Vossa Excelência. É só procurar no Google, tem vários. Mas o que eu ia falar é o seguinte, para não ter mais celeuma, eu convido Vossa Excelência a assinar meu pedido de SEI para realmente a gente saber todas as obras por que está parado. Se a culpa é do governo federal, se a culpa é do governo municipal. E com todos os documentos na mão, nós vamos ter que falar, não conversa fiada. Eu volto àquela história que eu falei antes do Major Olímpio. É igual a história, essa é igual a história do Instituto, vereador. Cada hora fala uma coisa e agora vem o perito falando outra coisa. Então, vamos fazer e vamos ver documento. Nós tivemos um perito esses dias do Tribunal de Contas que fez um monte de coisa aí que está sendo afastado, hein? O Tribunal de Contas rejeitou as contas do prefeito, Vossa Excelência votou contra o Tribunal de Contas. É esse mesmo que está sendo afastado. Então vamos ver o documento. Vamos ver o documento. É esse mesmo que está sendo afastado. Vossa Excelência sabe, hein? É esse mesmo. Tanto que já tem até o substituto, Vossa Excelência sabe, né? Eu só gostaria que a gente tivesse o direito de saber a verdade, não conversa. Inclusive, eu vou ficar muito feliz porque, senhores vereadores, dependendo do escolhido, vai um deputado de Barretos. Senhores vereadores, nós estamos discutindo o projeto de lei que trata sobre sobre a criação do restaurante popular. Eu peço para que fiquem no tema. Peraí, mas tem a ver com verba pública? Nós estamos falando do problema das verbas públicas. Tem a ver com verba pública. Sim, eu não sei. Eu concordo que tem verba pública, mas o assunto está se desviando. Nós queremos saber se o projeto do restaurante popular, que é o que está se discutindo agora... Mas eu falei só sobre o restaurante popular até agora. Então, por favor. Entendeu? Não sei da parte. Eu não estou pedindo voto de bancada, Leandro. Não estou pedindo voto de bancada. Minha coerência, tá certo? Amanhã alguém pode dizer que o Cipriano é contra abrir sábado e domingo. Não sou contra, viu, Capetinho? Não é isso. Eu só acho que, se Vossa Excelência, e vai ser aprovado de vista pelo que eu vi aqui, conseguir convencer, né, o Poder Executivo de que nós podemos colocar essa emenda, tá certo? Voto favoravelmente tranquilo, tá certo? O que meu medo é o seguinte, votamos, projeto vai para o prefeito, veta, vem o veto, aí a Câmara passando carão com o veto, né? Aí vem o veto, nós temos que votar o veto, demora mais outro tempo. Não é o tempo que vai demorar uma semana aqui agora, não é essa semana, é o resultado que vem depois, tá certo? É o resultado que vem depois. E eu conclamo, olha, nós vimos aqui agora, hoje, até fugindo do assunto mesmo, vários vereadores vindo aqui, que teve em Brasília, São Paulo, buscando alguma coisa para Barretos. E é importante continuar buscando. E eu peço essa força do doutor Francisco, porque ele pode fazer isso mais do que nós ainda, né? Tá certo? Eu peço esse apoio incondicional, porque nós vamos trabalhar para Barretos. Não é partido político igual. Parabéns, Capetinho, quando Vossa Excelência disse aqui, né? PTB, PPS, PR, né? Os deputados que vocês foram e que conseguiram, né? Parabéns, é isso mesmo. Esquece sigla. O governo X está fazendo isso. Não. Nós juntos, nosso partido tinha que chamar PB, Partido de Barretos, só isso. Tá certo? Tinha que ser dessa forma. Fala, Elipim. Caro colega Cipriano, realmente esse assunto é polêmico. Eu já vi várias vezes, o André já questionou que esse dinheiro já foi liberado. Eu já falei nas minhas explicações aí, quando eu estive na tribuna, que o fato que eu acho que gerou tudo isso foi algumas coisas desagradáveis que aconteceu dentro, coisas burocráticas. Com relação à verba se foi liberada, como disse o André que foi, nós não vamos ficar questionando. Com relação a outros lugares que abrem ou não, também acho que não vamos ficar questionando. Vamos ser pioneiros. Barretos necessita de abrir sábado, domingo, feriado? Eu falei, podemos fazer um estudo da possibilidade de abrir no sábado. Eu acho que isso aí, para mim, acho que justifica pelo lado do comércio. Só isso que eu pensei. Então, eu acho que dá para a gente acertar um meio. Cada cidade é uma realidade. Vamos viver a nossa realidade aqui. Então, isso aí dá para a gente conversar, coisas pequenas. O mais importante, e você como líder perfeito sabe o que eu estou dizendo, é nós inaugurarmos o mais rápido possível o restaurante popular. Não só ele, como todas as obras. A população está aguardando com ansiedade. Por isso que eu estou pedindo a ajuda de todos os vereadores, porque foi o que a Valéria me disse, Leandro. A Valéria ainda falou assim, Cipriano, olha, às vezes o vereador pensa que é fraco, mas às vezes uma ligação dele lá na Casa Civil, em algum lugar, ele acaba acertando a flecha no local certo e acaba liberando dinheiro, entendeu?
Então, até ela falou isso para mim. Eu falei assim, me dá o telefone de quem eu tenho que ligar, e eu fiquei de pegar hoje e não peguei. E isso eu peço o apoio de todo mundo. E por que eu falo mais do Dr. Francisco? Porque quando... E nós sentimos isso, o Guilherme foi comigo. Quando você fala, eu sou do partido e o partido é do governo, a pessoa já olha não ser diferente. Quando eu e o Guilherme fomos lá a São Paulo conversar sobre os cursos, estava tudo certo, eu consegui, a conversa estava muito boa. Quando o Guilherme falou, ó, eu vim PSDB agora, não sei o que lá, o pessoal já abriu mais porta, né? Falou, ó, pode vir isso, pode vir aquilo, pode não sei o que lá, entendeu? Então, quer dizer, às vezes, quem marcou a audiência fui eu. Quem conseguiu, não tem mais televisão, posso falar, foi o Cipriano. Mas por que não dividir e levar alguém que poder abrir mais portas? Tá certo? Eu fui por uma coisa, conseguimos outras, não foi? Através de união, de juntar, tá certo? Eu tenho certeza que o seu pedido de vista vai passar, conversa direitinho, às vezes pode, igual ele falou, né, uma boa ideia do Euripinho, né? Se não conseguir abrir que sábado, domingo, que se abra no sábado pelo menos, tá certo? É isso que a gente precisa, de diálogo, né? Porque se abrir ceia é tudo impositivo, sei, depois eu não sei aonde nós vamos parar. Continua em discussão. Está em votação o pedido de retirada de urgência do vereador Leandro Anastácio. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos dos vereadores Aparecido Cipriano e Paulo Henrique Correia. Está em discussão o projeto de lei. Continua em discussão. Está em discussão o pedido de vista do projeto de lei do vereador Leandro Anastácio. Senhor presidente, eu solicito vista e que seja encaminhado ao executivo para que ele analise o teor da emenda que nós apresentamos e faça a mensagem aditiva para casa. E se fizer, aí eu peço a retirada da minha emenda. É isso, diretora? Obrigado, senhor presidente. É regimental, pedido de vista e encaminhamento ao executivo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Aparecido Cipriano. Complemento. Projeto de lei 150 de autoria do prefeito municipal que altera dispositivo do artigo 1º da lei 3.935 de 13 de março de 2007 com alterações subsequentes. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. Alteração de vencimento, agente de saúde pública. Nós votamos no mês de maio porque o governo federal, na lei, fala que os salários do pessoal do PSF e do controle de vetores devem ser igual. E o governo federal mesmo ele errou quando ele aumentou só o do PSF. E agora está consertando isso. Está aumentando do pessoal da agente de saúde, né? Dos agentes de saúde, né? Não é nenhum vereador, nem o prefeito, não, isso é do governo federal, gente. Né? Pode parecer um dono aí, um monte de pai agora, mas o pai mesmo é o governo federal. É a portaria do Ministério que mudou, que está corrigindo um erro lá atrás, até retroativo a maio. É retroativo a maio para todos os funcionários do controle de vetores. As comissões permanentes araram pareceres pela tramitação. Está em discussão o único projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador André Rezex solicita apreciação da redação final na mesma sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 157/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 12.772.000. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes araram pareceres pela tramitação. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Com a palavra, vereador Kiko Miziara.
senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa e munícipes, está aqui a mensagem do senhor prefeito. Os recursos utilizados para a elaboração da presente suplementação foram obtidos através de tendências de excesso de arrecadação. Tendências de excesso de arrecadação. Já não é um fato confirmado, já não é um fato verídico, já não é um fato matemático. É uma tendência. Tem tendências para tudo quanto é tipo de coisa. Tendência para torcer para o time A, tendências de preferências afetivas e assim por diante. Tendência é tendência, não quer dizer que seja uma realidade matemática, numérica, explícita e fundamentada. Oi, vereador? Tem que ser concreta e, acima de tudo, tem que ser verdadeira. Então, vamos lá. O senhor prefeito diz, na resposta que me forneceu a respeito de um requerimento número 1342, que foi previsto para ser arrecadado no exercício 2011 o valor de R$ 202.739.300. Baseado nesse valor, o que já foi alcançado até então, segundo ele, foi de 76%, o que significa aproximadamente R$ 152 mil. Se significa R$ 152 mil, na projeção dele, que deveria ser de 282, ele não alcançou coisa nenhuma desses 76%. Ele alcançou em torno de 51%, não 72%, 76%. Então, ele não tem dinheiro mais. Eu tenho 20 minutos, não tem? Eu não peço prorrogação de mais 10. O novo vereador está na tribuna. Solicito que todos prestem atenção no vereador enquanto ele está discursando. Bom, a gente sabe como é que é o procedimento diante desse projeto. A gente sabe que existe um grupo que votará contra, existe um grupo que votará a favor desse projeto. Eu só vim já no grande expediente para avisar aos senhores, notificar aos senhores vereadores que eu vou entrar na justiça. Eu não admito isso de forma alguma, por razão nenhuma, e que os senhores votem a respeito disso, a respeito desse projeto. Não admito. Eu não acredito que os senhores acreditem numa mentira tão deslavada, tão descarada, tão assintosa como essa. Não acredito que o vereador Paulo Correia, o vereador Guilherme, o vereador professor Reginaldo, Cipriano, Euripinho, que eu acho que são os que votarão a favor. Não sei qual a situação do nobre colega Capetinha. O presidente só vota em caso de empate. Não, esse projeto... Tá bom. Tá bom, eu sei que se houver empate, eu sei qual é a postura. Mas eu volto a dizer que eu volto a dizer, eu não acredito nisso. Também não acredito em um monte de outras coisas, em bruxa, em pregações da madrugada. Tem um monte de coisa que tem que ser questionado demais da conta, mas isso é imoral, senhores vereadores. Isso é um processo de afundamento a mais da cidade de Barretos, e um processo de afundamento descarado com o beneplácito de vossas excelências. Por isso que eu disse, os nomes dos senhores vereadores, que estão aí gravados dentro do procedimento da documentação da Câmara, disse os nomes, porque eu não acredito que os senhores que falam tanto em amor a Barretos, responsabilidade não sei das quantas, ética, interesses desenvolvimentistas e assim por diante, possam votar numa estapafúrdica situação. Estava procurando uma palavra para não ser tão... Aquela que eu queria falar mesmo, eu não posso. Existe o tal do decoro parlamentar. Mas
Rapaz, pois é. Pois é. Mas eu acho que o decoro não deveria ficar explícito só as palavras, não. Deveria ficar também em relação às ações. Deveria ficar relacionado a tudo aquilo que a gente faz e que a gente tem que pagar por isso. É como uma situação que eu falo, até soa assim como uma pitada de heresia, que eu digo, por exemplo, que certos pastores com certeza não acreditam em Deus, como certos padres também, com certeza não acreditam. Por que eu digo isso? Porque são tão safados, tem tantos, claro, tem muita gente decente e íntegra, mas tem tantos safados soltos por esse mundo, vendendo o nome de Deus e do capeta, principalmente de Deus, que eu não acredito que eles acreditem em Deus, porque não, como é que eu posso estar falando tantas coisas ruins, fazendo tantas maldades, e depois eu vou topar com ele lá do outro lado? Como é que eu posso chegar e falar assim, não, Deus é bom, magnânimo, etc e tal, sabendo que eu corrompo, que eu falcatruo, que eu vendo, que eu suborno, que eu pressiono? Então vai chegar lá na hora que chegar diante de Deus, com certeza que eles não acreditam, porque eles sabem que eles não vão pagar nada, porque provavelmente não acreditam. Mas chegar lá na frente, Deus chegar e falar assim, não, você realmente fez isso, aquilo de bom, aquilo lá, mas vamos puxar a sua capivara agora, e vai embora. Da mesma forma aqui, eu não acredito que os senhores falam com tanta ênfase, com tanto procedimento de defesa dos interesses da cidade, do desenvolvimento do povo de Barretos, votar numa porcaria mentirosa, safada como essa daqui. E quando eu falo safado, assim, que eu gosto de encher a boca, eu me lembro do saudoso Mélix Aldien Gerardi, que falava da mesma forma. Talvez eu tenha até aprendido um pouco com ele. Mas o termo do meu posicionamento não aprendi com ninguém. Aprendi com meus pais, vim lá de berço. E eu prego aos senhores vereadores a decência de rejeitar essa porcaria. Eu prego aos senhores vereadores a decência de fechar as portas para outros projetos iguais a esse, que virão a essa casa nos mesmos moldes. Safados, mentirosos, tendenciosos. E depois ainda a gente receber a resposta de um secretáriozinho de finanças de baixa categoria, dizendo que é impossível responder onde foi gasto o dinheiro. E lá diante da juíza, se é que os senhores não sabem, lá no meu, porque ele entrou com uma ação contra mim, lá diante da juíza, eu disse a ela que eu tinha imunidade aqui da tribuna, e eu não estava preocupado com nenhum tipo de posicionamento dela em relação a mim, ou da justiça em relação a mim, usando aqui a minha imunidade. Mas lá no gabinete dela, eu não tinha imunidade. E lá no gabinete dela, eu disse quem era a pessoa que eu estava acusando, e disse na frente dela. E disse na frente dela, e disse cobrando da juíza e afirmando, hoje tem dois, tem 3 advogados aqui na casa. Eu disse diante da juíza, eu sou réu, confesso. A senhora pode entrar com a ação que a senhora quiser contra mim, se esse indivíduo aí provar a origem do patrimônio dele. E esse indivíduo aí é o tal do secretário, que eu também não gosto de falar nome, não. Para emporcalhar minha boca, eu não falo não, mas é o secretário de Finanças do município de Barretos. E eu disse isso a ela há um ano atrás, e as coisas continuaram no mesmo procedimento, as coisas continuam no mesmo procedimento, de fazer empréstimos, de fazer desvios de dinheiro que não existem. Volto a frisar isso, que não existem. No ano passado não existia. A previsão de arrecadação era superestimada em 230. Não foi, ele arrecadou 170. Esse ano está aqui o projeto. Está aqui o orçamento. Lei número 4.445, de 25 de novembro de 2010. Aprovada aqui nessa Câmara pela maioria dos vereadores. Estimativa de arrecadação, 282.939. Resposta do seu prefeito à minha solicitação, quanto foi arrecadado até hoje? Resposta do senhor prefeito, está aqui. Resposta dele, assinada por ele. Até o momento foram arrecadados 154.738. Num valor fixado em 202 milhões previsto para o orçamento 2011. Mas como?
Professor Reginaldo. Não, professor Cipriano. Faça favor, explica para o Quiquinho aqui, por favor, que eu sou meio retardado. Eu não consigo entender as coisas. O senhor faz o favor de explicar para mim. O senhor que é professor de matemática, explica para mim. O prefeito falou aqui no projeto da lei orçamentária, que ele tinha uma estimativa de arrecadação de 282 milhões. Está aqui. Está certo? Agora, ele me responde, em termos do requerimento, 1.342, que foi previsto para ser arrecadado no exercício 2011, 202 milhões. Então, então já não é mais 282. São 80 milhões a menos. Como é que é possível? É erro de impressão? Seria até possível de pensar se fossem números iguais depois, só tivesse o 8 trocado no lugar do 0. Mas nem isso não foi. Mas ele diz aqui, professor Cipriano, que ele esperava arrecadar 202, quando no orçamento que ele mandou para casa era de 282. Aí ele faz as contas do que ele arrecadou de 154 milhões, baseado nos 202. E aí ele diz que já atingiu 73%, então que ele nos próximos 3 meses ele vai atingir o resto. Então ele vai ter esse dinheiro para poder usar como provável excesso de arrecadação. Nossa Senhora, que vontade de falar. Nossa Senhora, isso é brincadeira na cara de vocês, na minha não é não. Porque isso me enoja, isso me revolta, isso me deixa absolutamente maluco, insatisfeito, irritado com os senhores. Absolutamente. Eu não acredito que os senhores possam ser tão cegos, tão omissos, tão capazes assim. Não acredito. E estou dizendo isso para o senhor Guilherme, para o senhor Paulo Correia, para o senhor Cipriano, para o senhor Reginaldo, para o senhor Leandro, para o senhor Euripinho, para o senhor Francisco, para o senhor Capetinha, para o senhor André Rezec. Não estou deixando ninguém de lado, porque isso aqui é uma tentação, isso é um atentado, isso é uma imoralidade, isso é uma indecência. Ele está mentindo para a gente em termos de requerimento. Ele respondeu errado em termos de requerimento. Ele tem uma lei que ele foi aprovar, que foi aqui aprovada, a Lei 4445. Baseado nessa lei tem um valor. E baseado nessa lei ele me dá uma resposta errada. E baseado nessa resposta errada ele diz que a arrecadação e foi de 76%, então ele vai ter mais 24% que ele pode gastar nesses 12 milhões aí. Mas seria a coisa mais tola da parte de qualquer um de nós pensar que ele vai parar nesses 12 milhões. Coisa mais tola pensar nisso, porque ele vai mandar mais projetos e, infelizmente, os projetos que ele mandar desse naipe, dessa laia, vão entrar meia-noite e tanto, que a televisão já não está no ar. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. Se a gente faz isso, a gente vai pagar por isso. Só que a gente vai pagar por isso, e eu gostaria que pagasse por isso hoje, amanhã, depois de amanhã, dia 7 de outubro, e assim fosse. Só que a população não sabe nada disso. Nada disso. Não aparece em jornal nenhum, não aparece nada. Eu comento às vezes com algumas pessoas, eu explico essa falcatrua, essa safadeza que o prefeito vem usando essa Câmara para fazer dinheiro. Eu explico para algumas pessoas, às vezes para professores, para médicos, para advogados. Ah, é? Eu não sei que mágica que conseguem fazer de esconder tudo isso da população. E vão esconder de novo hoje, porque olha lá, a única forma de poder mostrar seria a TV. Eu espero que o Mazinho, o Robertinho, né, que são aí da imprensa, divulguem alguma coisa. A Câmara safadamente aprovou um endividamento de mais 12 milhões. Novo vereador Kiko Miziara, por favor, se mantenha dentro do decoro. Eu não estou faltando com o decoro, não, porque decoro não é só de palavra, não, senhor presidente. Novo vereador Kiko Miziara. Decoro não é só palavra. A Câmara tem a prerrogativa e os vereadores têm um bom e um grande discernimento para saber o que é bom, o que é certo, o que é correto. Não tem, não.
Nenhum dos vereadores Não tem, não, aqui, senhor. nenhum dos vereadores com relação a esse projeto está julgando de forma safada ou de forma errada. Bom, então essa está questão. julgando de que forma? Só me explica a forma de Vossa Excelência julgar, então. Me explica a forma de Vossa Excelência. Cada vereador tem Não, explica, senhor. O senhor está me falando as coisas. Então me explique o senhor. Como é que o senhor explica isso? Que eu estou mostrando aqui. Novo vereador aqui com Miziara. Me explica. Vossa Excelência está alterada. Eu sugiro. Estou realmente eu sugiro alterado o senhor, mesmo. como médico, que se contenha. E Isso cada aí pode vez que eu fazer me mal. altero, eu fico mais lúcido, senhor presidente. Eu fico mais esperto ainda. Novo vereador aqui com Miziara. Vossa Excelência pode estar lúcido, mas não adianta querer tecer palavras de baixo calão aos vereadores. Eu solicito que o senhor se mantenha. Calão que eu solicito que o senhor se mantenha e dizer que os vereadores estão julgando o senhor safadamente. vai me dizer agora qual foi a palavra O senhor de baixo está dizendo calão. que os vereadores estão julgando safadamente. Cada vereador tem o seu sua condição. É regimental. Mas eu estou na pedido de tribuna. suspensão por 5 minutos. Eu estou na tribuna. Não pode pedir a assessoria parlamentar. Mas eu estou na tribuna. Vossa Excelência pode O senhor terminar. vai fazer isso, Paulo Coelho? Vossa Excelência pode terminar o seu. Kiko. Não é exagerado nada. Eu estou falando as coisas que estão te doendo. Estão doendo em vocês. Vossa Excelência pode Eu não continuar. quero ocupar mais a tribuna, coisa nenhuma. Pode fazer o que vocês bem entenderem. Pela ordem, senhor presidente, eu acho que gerou tanta celeuma e tanto número para lá e para cá, que eu peço vista. Deixa. O senhor quer falar? Tá. Em seguida eu peço vista. Com a palavra, vereador Cipriano. Eu sei não. Ixi, ninguém tá mais apertado que eu. Tô com TCC para entregar até amanhã. E não fiz nem metade. Bom, gente, o nobre vereador Quiquinho, né? Que ele mesmo falou que chama Quiquinho, então eu posso chamá-lo de Quiquinho, né? O nobre vereador Quiquinho fala o que quer pra gente. Todos nós, os 10 presentes, ouve com educação, porque a educação eu vi, inclusive chamou a atenção minha e do André, porque nós não estávamos prestando atenção, nós paramos de conversar e prestando atenção, e na hora que a gente vai falar, sai. Eu acho que o vereador, quando fosse candidatar, a primeira coisa que ele tinha que fazer era um curso sobre cada coisa que ele vai fazer para poder ver o que vai fazer. Será que a pessoa sabe pelo menos o que é LOA? Será que foi loba que esqueceram do B? Né? Lei orçamentária anual. É uma peça orçamentária em que, segundo o artigo 167 da Constituição, parágrafo 5º, número 5, né? Fala sobre o que não pode fazer no orçamento. E, dentre as coisas, não pode, é criar crédito suplementar sem dizer de onde vem a receita e sem aprovação legislativa. Então, nós não estamos aqui para fazer papel de bobo, não. A Constituição fala que isso aqui só tem validade se dizer de onde está vindo o recurso e tem que haver a aprovação legislativa. Pega aí, ó, a Constituição Federal, 1978, artigo 165, inciso 5. É ele que fala isso, que veda trabalhar com o orçamento, com a lei orçamentária, sem a previsão. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O prefeito está abrindo um crédito adicional suplementar no valor de 12.772. Crédito adicional suplementar, que está escrito na Constituição Federal, ele depende do quê? Primeira coisa, o prefeito tem que dizer para nós da onde está vindo a receita. E aqui, se vocês pegarem na página, deixa eu pegar a página aqui, na página 5, há a projeção de arrecadação, que é de onde o prefeito está dizendo da onde está vindo a receita, que está cumprindo. E o segundo elemento que a Constituição pede é a aprovação legislativa. É isso que tem que haver. Então, entendo o que o prefeito pede. Para onde vai a verba? Está aqui, ó, manutenção da Procuradoria do Município, 105 mil, Procuradoria Geral. Aqui está falando tudo da onde vai cada uma, né? As pessoas têm que ver, olha, 7.265.000 para pagamento de despesas de natureza remuneratória decorrente de efetivos exercício do cargo.
vai para o funcionário. 395 mil para pagamento de despesa em cargo social da administração. Juros e parcelamentos, 90 mil. 699 mil para combustível, lubrificante, generais alimentício. E aqui está cada um para onde? Ó. Olha aqui, 2.975.000 para repasse à Santa Casa. Da onde veio esse dinheiro aqui? Das emendas também. Às vezes um vereador foi lá e conseguiu uma emenda de 200 mil, 300 mil para comprar, que igual está esse daqui, ó. Olha lá, ó. Energia elétrica, locação de imóvel, material permanente, conservação e adaptação de bens da Santa Casa. Então, se houve esse dinheiro veio de algum lugar, ele tem que entrar no orçamento. Ele não pode apenas catar o dinheiro e gastar do jeito que quer. Está na Constituição. É isso que está sendo feito, é isso que está acontecendo aqui, gente. Transposição de verba. Não é o caso aqui. Que vem aqui muitas vezes e fala que nós estamos votando endividamento. O que é transposição de verba? Vou dar um exemplo para vocês na saúde. Vamos dar um exemplo hipotético de que vai gastar 500 mil com remédio e 200 mil com material de limpeza. Num determinado mês lá em setembro, precisou gastar 550 mil com remédio. Não tem dinheiro para isso. Não veio verba especial para isso. O que o governo pode fazer? Tira 50 mil, por exemplo, do material de limpeza, naquele mês, passa a ser 150, e passa para o remédio, que passa a ser 550. O que aconteceu? Houve aumento de dívida? Não. Continua sendo os mesmos 700 mil, só que saiu de um lugar e fez para outro. Que não é o caso aqui. Então, gente, igual foi dito aqui, eu nem sei do que eu fui chamado aqui, que eu nem pedi direito de resposta, porque todo mundo foi chamado de todo mundo aqui, né? Só ele que não, né? Porque ele chamou todo mundo, os 9, menos ele falou, né? Todos eram burros, né? Não. Vossa Excelência chamou todo mundo de burro, menos Vossa Excelência. Não. É só pedir para o povo não votar no senhor. Não, vereador Cipriano, para quando o outro vereador fale, por favor, ceda a parte, caso queira. Ele não pediu a parte. Nobre vereador, eu tinha prometido a mim mesmo me manter aqui. Eu também tinha prometido. Mas a coisa está indo para uma situação que é difícil da gente segurar, né? Primeiro, eu gostaria de ler aqui na Lei 4.320 de 1964 o que significa excesso de arrecadação. É o parágrafo 3º que diz: entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Então, pelo que eu vi aqui, a Prefeitura, o Poder Executivo, está dizendo que está prevendo um excesso de arrecadação com base nas tendências do exercício. Então, eu não vejo nada ilegal na propositura. Agora, se o vereador não está entendendo o conteúdo... Não pode chamar nós de burro, né? Se não está entendendo o conteúdo, cabe, então, procurar se esclarecer. Chamar até o secretário de Finanças, e acho que isso nós até podemos fazer, o Adilson, né, para esclarecer nosso assessor, o que é que está acontecendo, por quê, quais são essas tendências. Afinal de contas, nem todo mundo é obrigado a entender de finanças públicas. Agora, eu, inclusive, quero pedir ao senhor presidente também que faça cumprir o nosso Código de Ética e Decoro Parlamentar. Faça cumprir, porque está em vigor, e nós merecemos o respeito, da mesma forma que respeitamos todos os demais. Certo? Então, a minha posição com relação a esse assunto é essa. Se alguém não está entendendo o conteúdo, que chamemos o secretário de Finanças para explicar.
mas que mantenhamos o respeito pessoal. Pela ordem, senhor presidente. Eu me lembro já em 19 anos, ter me excedido 2 vezes em plenário. Essa foi a 3ª vez. E antes que qualquer outra coisa degenere por qualquer outro tipo de comentário, eu quero pedir desculpa a todos, sem exceção, até aos funcionários e a todos aqui presentes. E o pedido de desculpa meu é um pedido de desculpa, não é temeroso, não. Que fique bastante claro, se eu tiver que pagar por algum tipo de coisa, como eu já fiz em outras vezes na minha vida. Mas eu quero deixar claro isso. E quero deixar claro que a minha revolta, a minha indignação, não teve e nem tem o teor de querer ofender pessoas, mesmo que eu tenha usado um termo pesado. O termo pesado que eu usei foi porque eu, infelizmente, não consegui separar o administrador, o secretário de Finanças, do posicionamento da Câmara. Porque, para mim, administrador vai ser sempre o que eu disse, o termo que eu disse. O seu secretário de Finanças vai ser sempre o que eu disse. Não entendo isso dos senhores vereadores, entendi isso e quis, de uma forma errada, talvez, transmitir a eles que eu não gostaria que eles fossem dessa forma. Mas eu não posso querer que eles sejam da forma como eu gostaria que fossem. Eu gostaria que eles fossem, acima de tudo, livres de qualquer tipo de pressão, inclusive da minha. Então, eu estou me desculpando e volto a frisar, não tenho medo de coisa nenhuma. Eu já fui detento da digníssima ditadura, já apanhei feito cachorro de rua, não é uma situação dessa aí, ou qualquer outra situação que vai me botar medo, não. Mas eu quero deixar claro aqui que eu sei que eu me excedi. Mas vou continuar me excedendo, infelizmente. Pela ordem, senhor presidente, eu quero dizer que, mais uma vez, realmente, eu acho que extrapolou. Eu quero registrar em ata que eu não aceito o pedido de desculpa. Então, pela ordem, senhor presidente, eu retiro o pedido dele. E se algum outro também não aceitar, que faça o seu pronunciamento, está retirado. Ora, bola. Nobre vereador Kiko Miziara. Não, peraí, já reconheci meu erro. Por favor, para o tempo. Para o tempo do... Nobre vereador Kiko Miziara, eu aceito o pedido, acho que em nome da Câmara, uma nobre atitude de um nobre vereador de 4 mandatos. Respeito também a posição do nobre vereador, 5 mandatos, desculpe, Paulo Correia. Com certeza, isso tenho certeza que não se repetirá, mas quando as coisas saem do normal e começam a caminhar fora do que é preconizado, nós temos que intervir fora do combinado e temos que intervir para isso. Então, aceito e parabéns por essa postura de voltar atrás. Uma atitude nobre de um nobre vereador. Senhor presidente, pela ordem também, eu gostaria de dizer que eu aceito as desculpas do vereador Kiko, mas queria também deixar claro o seguinte, que todos nós temos que compreender que as divergências são normais, que ninguém é obrigado a pensar igual outra pessoa. Se para uma pessoa determinado assunto se apresenta com extrema clareza, pode não acontecer do mesmo jeito para outras pessoas. Nem por isso nós vamos ter que atirar um no outro. Já saiu, já. Né? Então, é isso que eu faço questão, que fique bem claro. Eu posso ter maior divergência com qualquer outro vereador e não abro mão do meu direito de ter minha opinião, porque senão não estaria aqui. Eu tenho o direito de ter a opinião que eu quiser, que eu achar que deva ser, e não admito que ninguém casse esse direito meu. Nem por isso eu vou desrespeitar quem não concorda comigo. Então, fica difícil conviver dessa forma. Mas eu espero que a coisa se encaminhe para mais tranquilidade. Parabéns ao vereador Reginaldo. Pela ordem, vereador Capetinha. Senhor presidente, eu também aceito o pedido de desculpa do vereador Kiko e confesso que houve pedido de vista do vereador Leandro
e me vejo no direito de votar no pedido de vista de Vossa Excelência. Primeiro porque não sou titular da pasta e vejo que isso é responsabilidade daqueles que são titular da pasta, tá? E que realmente esclareça com mais, deixa mais esclarecida, solicitando a presença do Departamento de Finanças da Prefeitura, e que venha colocar mais às claras, vereador Reginaldo, e que realmente cada um toma uma decisão depois de uns bons esclarecimentos, né? Eu acho que é um momento de reflexão, até para que os nervos não fiquem exaltados e aqui possamos buscar o denominador comum. Muito obrigado. Bom, não é mesmo, teve bullying. Olha, primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem a tendência a aceitar pedido de desculpa, mas uma coisa não pode se tornar, né, Paulo, useiro e vezeiro, tá certo? Tem muita gente pedindo desculpa pelo que fizeram lá com, como é que chama o rapaz lá, da Líbia lá, né? Porque ele fez um monte de coisa, pediu desculpa, mas depois pediu desculpa. Depois que morreu também, não adianta pedir desculpa. Às vezes tem coisas que não dá. O próprio vereador Kiko fala que palavra, quando sai da boca, não volta mais atrás, mas não volta mais de jeito nenhum. Isso não volta. É flecha lançada. Tá certo? Então, existem momentos, né, que a gente não tem como fazer isso. Tá certo? Eu fico triste porque eu gosto, parece, as pessoas pensam que eu e o André tem hora que parece estar brigando um com o outro. Eu adoro o debate com o André, por quê? Nunca, quando ele excede, ele fala com ele fala comigo e a gente dá uma baixada e continua no mesmo tom, tá certo? Eu já falei para muita gente aí fora que eu acho que o André é importante para a Câmara, porque mesmo batendo contra, tem hora que ele é farol para a gente, entendeu? Então, a gente tem que pautar por isso. Nunca, nesse mandato, nunca teve nenhum problema desse. A gente pode estar aqui 20 anos, mas mudou. Em 20 anos mudou muito essa Câmara Municipal. Mudou. Tá certo? Nem que seja de lugar, mas pelo menos mudou. Mas mudou o comportamento. Aqui são pessoas inteligentes, muito mais. Não estou dizendo que os outros são burros, não é isso, não. Aumentou o grau aqui. Melhorou o grau. Então, por esse aumento de grau, eu acho que nós não podemos fazer isso mais. Não cabe isso aqui mais. Eu queria ver, se tivesse televisão, qual seria o comentário da população no outro dia. Nego, mete o pau nós, porque a gente vota as coisas em televisão. Eu queria falar isso aqui durante... Então eu vou pegar a gravação e vou colocar nos meus 8 minutos. Entendeu? Eu vou colocar, eu vou gravar, vou pegar a fita, e nos meus 8 minutos da semana que vem eu coloco, pode deixar. Não, eu estou pedindo para não ter vista hoje. Como líder do prefeito, estou pedindo que votemos isso hoje. Vamos votar isso hoje. Tá certo? Por quê? Porque nós já fomos chacoteados, pisoteados por causa disso aqui, nós vamos ficar dando mais, nós vamos ficar sangrando mais para quê? Para que ficar sangrando mais aqui? Para dar a ele mais chance para poder ficar pisoteando? É para isso? Para isso vai ser as vistas? Tá certo? Então, tem momentos que nós somos chamados de burro, né? Nós temos que ser inteligentes também, então, se nós somos bancada. Nós temos que ser inteligentes, tem momento. Então, é hora de nós usarmos a inteligência. Tá certo? Foi o que eu disse aqui, nós estamos respeitando literalmente a Constituição. Aqui foi mandado a Receita. Acho que Vossa Excelência mesmo pediu, como no excesso de Receita, pediu emenda para a Santa Casa, não pediu? Está aqui dentro, ó. Está aqui. Não, eu sei que Vossa Excelência não pediu emenda. Eu não vi nenhuma até agora de Vossa Excelência. Né? Só vi crítica até agora. Então, eu estou falando, doutor Leandro apresentou, não sei nem quanto que conseguiu para Santa Casa, e vive pedindo para a gente, pede para Santa Casa, né? E a gente vive pedindo para Santa Casa, não vive? Está aqui, é só você verificar aqui, está aqui a da Santa Casa, né? Qual que é a da Santa Casa? Deixa eu pegar aqui. O valor, 2 milhões para Santa Casa, olha. 2.975.000, né? Para pagamento de despesas decorrentes de prestação de serviços, tarifas de energia, locação de imóvel, material permanente, conservação e de bens imóveis. Tá certo? Então, foi mais ou menos a emenda que muita gente conseguiu aí, não foi, doutor Leandro?
Então, isso aqui não está dentro da lei de 1964, lá não tinha nem nascido, eu não tinha nem nascido em 1964, quando criaram essa lei, está dentro dessa lei. Tá certo? Então, eu vou ser sincero para vocês, eu estou pedindo que não haja pedido de vistas, eu estou pedindo que votemos agora. Se nós somos uma bancada, não adianta ficarmos sangrando aqui. A gente vai ficar sangrando igual eu esqueci até o nome do cara da Líbia lá, que ficou sangrando e olhando sangue aqui, ó, e sabendo que vai morrer. Nós sabemos que nós vamos votar favoravelmente. Para que nós vamos sangrar? Para quê? Tá certo? Então, se o pessoal fala que nós temos voto de bancada, nós temos que votar como bancada e sermos inteligentes agora. Tá certo? Para que sangrar? Com a palavra, vereador André Rezec. Senhor presidente, pela ordem. Cipriano, eu respeito o seu posicionamento com relação principalmente à questão das votações. Mas a votação, eu não acho que é sangrar a Câmara ou sangrar a bancada e os demais vereadores. Pelo contrário, foram tecidas... O Kiko teceu fez alguns comentários, ponderou algumas posições importantes, que há contradições em números que foram encaminhados. Uma receita de 282 milhões, a outra de 200, uma falando que cumpriu 70%, a outra não teria cumprido. Então, assim, eu acho que se está tudo correto, e eu acredito que esteja, espero que esteja, até para que nós possamos votar com maior segurança, não há motivo da gente não dar vista. O Executivo vai suprir, o Executivo vai suprir essas dúvidas nossas, vai nos esclarecer. E aí, nós vamos votar na semana que vem. Inclusive, se tiver tudo correto, tenho certeza que o Kiko não vai ter mais argumento para falar que foi encaminhado erroneamente, como foi dito na tribuna. Então, por isso que eu peço vista, até para que nós possamos votar com segurança e demonstrar que nós não estamos votando com medo de ser sangrado numa sessão, né, Paulo? Ou na outra, mas sim votando com a consciência, com a certeza do que está certo e que está errado. Acho que esse é um posicionamento, e tenho certeza que também seja dos demais, do professor Reginaldo, do Paulo, não sei. Então, eu acho que seria coerente nós solicitarmos vista. Só para explicar, no vereador Leandro, Vossa Excelência solicitou a presença do secretário? Bom, então o vereador Cipriano. Bom, eu de novo vou votar contrário, né? Em cima do que eu falei como líder da bancada, eu vou votar contrário e dizendo o seguinte, né? Sobre essa diferença de receita, é só verificar que existe uma chamada receita, que é receita corrente líquida, que existe uma diferenciação de receita. 282 milhões é quando entra o Instituto de Previdência, entra o SAI e entra não, pelo amor de Deus, estou falando aqui, né? Entra o SAI, entra a FEB e entra a fundação. Aí chega nesse valor. Tanto que o valor calculado para funcionário, para o gasto de 54%, é em cima da receita líquida, corrente, que é da prefeitura só. Por isso os 202 milhões. Mas a receita dessas três instituições autarquia, tanto o SAI, quanto a FEB e o Instituto, não vai dar mais de 80 milhões. Novo vereador, o pedido de vista suspende suspende as discussões. Não, mas então é mais um motivo para a gente ter a segurança de conceder vista e na próxima semana vir tudo esclarecido. Olha, é 202 por isso, isso, isso e isso. E aí sim a gente vai ter maior certeza do que nós estaremos votando. Porque realmente é o que o Kiko está ponderando, não está inscrito, Cipriano. Vamos encaminhar a votação, porque o pedido de vista suspende as discussões. É regimentar o pedido de vista do vereador Leandro Anastácio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista contra os votos dos vereadores Cipriano, Paulo Correia e professor Reginaldo. O projeto constará da próxima sessão.
Projeto de lei número 113/2011, de autoria do vereador Videlson Paixão Leite Júnior, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Combate à Prevenção à Dengue e dá providências correlatas. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com adiamento de 10 dias ao vereador Reginaldo da Silva. Pela ordem, senhor presidente. Como teve uma emenda e ficou meio fora do contexto de entender, eu pedi para a Neira que compilasse, o Juninho também não está aqui, que compilasse a lei e encaminhasse para que todo mundo pudesse ler ela de uma forma mais prática, porque você pega a lei e vai e vem, você às vezes não consegue entender o espírito. Então, eu pediria que à vista e que a Neira compilasse e mandasse para a gente. Regimentar o pedido de vista do vereador André Rezeque. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista. Projeto de lei número 144/2011, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que institui o Dia Municipal do Carteiro a ser comemorado anualmente em 25 de janeiro. Cria o prêmio Tunão ao carteiro destaque do ano e dá providências correlatas. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador Videlson Paixão Leite Júnior. As comissões permanentes darão pareceres pela tramitação. O vereador professor Reginaldo solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovada a dispensa dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão para ser apreciada em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 13/2011, de autoria da mesa da Câmara, que concede o diploma de atirador de destaque do ano ao jovem Felipe Alberto de Oliveira. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada. As comissões permanentes darão no parecer pela tramitação. O vereador Capetinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Aparecido Cipriano solicita discussão na sessão de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto para que seja discutido na segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão. O vereador Dr. Francisco solicita a discussão da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Francisco. Aprovado por unanimidade a discussão da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto. Discussão única. Processo número 2758/2011, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2011. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com prorrogação de vista ao vereador Francisco de Paula Silva. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas dará o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por maioria, contra os votos dos vereadores Kiko Miziara, Dr. Francisco e André Rezeque. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 2763, de Videlson Paixão Leite Júnior e outros, que apresenta balancete diferente ao mês de agosto de 2011. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas dará o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Aprovado por unanimidade o balancete. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Gostaria de avisar aos senhores vereadores e aos munícipes que a Câmara estará fechada na próxima segunda, terça e quarta. Segunda-feira para comemorar o Dia do Funcionário Público, com ponte na terça, e quarta-feira, feriado de finados, retornando às suas atividades no dia 3, às 9 horas, quinta-feira. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Paulo Correia. Não. Solicita englobamento da matéria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O vereador Cipriano solicita
Requerimento 1404, indicação 107 e 108, para inclusão de documento. 1404, 107 e 108. Está em discussão o requerimento 1404. Solicita a inclusão de fotos. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão de fotos. Está em discussão o requerimento 1404. Não havendo oradores, está em votação. Aprovado por unanimidade o requerimento 1404. Está em discussão a indicação 107/2011. Também inclusão de foto. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão das fotos na indicação. Está em discussão a indicação 108 também. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação 108. Inclusão de fotos também. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão de fotos. Está em discussão a indicação 108. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, assim, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a indicação 108. O vereador Leandro Anassat solicita englobamento da matéria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o englobamento da matéria. Está em discussão, não havendo oradores. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, entre mortos e feridos salvaram-se todos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom descanso semana que vem e até a próxima sessão. Declaro encerrada a presente sessão.